vocês estão? Hoje a gente começa mais um podcast SG Agora. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios do portal SG Agora a Mariana e também o Rodrigo. E eles vão falar com a gente sobre o Congresso Impulso. Meninos, muito bem-vindos ao portal SG Agora. Fiquem à vontade. Muito obrigada, Diego, pelo convite. É uma honra para nós estar aqui. A gente adora falar do Impulso, né? A gente adora contar a história dele. Ótimo. Boa tarde, Diego. É um prazer estar aqui conversando com você. Obrigado, Rodrigo. Pessoal, vamos conhecer então um pouquinho sobre vocês, vamos falar um pouquinho. Se vocês acharem algo importante também, vocês podem falar para a gente. Primeiro eu gostaria de saber quem é o Rodrigo, quem é a Mariana, para depois a gente entrar, né, nesse assunto super importante que é o Congresso Impulso. Eu acho que o Rodrigo pode começar contando a história dele, que é mais legal que a minha. Eu comecei a empreender com 12 anos de idade, quando eu vendia chocolate nos intervalos da escola. Sempre gostei de ganhar meu dinheiro, sempre gostei de ter o meu para poder fazer minhas vontades, né? Então, isso sempre me incentivou a buscar desde cedo. Sou dono da Comercial Romana e assumi a empresa novo. Eu tenho 28 anos, assumi a empresa novo, porque meu pai ficou muito doente, então eu tive que assumir a empresa mesmo com pouca idade. E esse caminho do empreendedorismo novo me levou a onde eu estou hoje. A Mariana me incentivou muito numa parte difícil da minha vida, que foi na época que meu pai estava doente. E eu tive que assumir, e foi a partir disso que surgiu a ideia do Congresso Impulso. Mariana. Eu também tenho uma história com empreendedorismo, mas não igual a sua, né? Que o Rodrigo tem empreendedor aí na veia de família, por causa do pai dele. E eu não. O que eu fazia mesmo é quando eu era criança, eu e uma amiga minha, a gente fazia miçanga e saía vendendo na rua. E eu brinco que o nosso público-alvo era os idosos, porque os idosos tinham dó e pagavam. E aí você ganhava o dinheiro em Indes, ganhava 5, 10 reais na época, que era muito, inclusive, quando eu tinha cerca de 8, 9 anos de idade. E eu usava para comprar em Bondo, comprar trem de papelaria, né? As coisas que eu queria para poder incentivar essa parte minha de criança, que meus pais não estavam dando coisa assim para mim, sabe? E aí foi, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive realmente de vender algo meu. E depois eu acabei perdendo um pouco disso, porque eu acabei seguindo a carreira científica, né? Eu entrei em biotecnologia pela Universidade Federal de Uberlândia. E lá eu fiz biotecnologia. Na biotecnologia, a minha linha de pesquisa foi neurociência e comportamento. Foi uma área que eu sempre fui apaixonada e sempre gostei demais de trabalhar. No entanto, eu sempre trabalhei na área da saúde da neurociência, né? Fiz muitas pesquisas para TDAH, para esquizofrenia. E eu nunca ia imaginar que um dia eu ia começar a inserir isso dentro do marketing. E foi através do Rodrigo, né, da influência dele como empreendedor, que eu acabei olhando com outros olhos para essa parte que antes eu nunca tinha visto. Então, para tentar ajudar ele nessa situação que ele estava passando com o pai dele, né, dessa reestruturação toda, eu acabei incentivando aí a parte do neuromarketing para ele, ajudando ele nesse quesito. E aí surgiu a ideia do Impulso naturalmente nas nossas conversas, né? Eu queria perguntar para vocês agora, como que surgiu o Congresso Impulso? Vocês falam, nossa, a gente precisa de empreender em São Gotardo, ensinar as pessoas a empreenderem de uma maneira melhor. A gente sabe que hoje em dia as coisas estão muito avançadas, né? A tecnologia da informação, ela está nos luz como diz, na frente do nosso próprio cérebro. Como que surgiu essa ideia? Bom, vamos ajudar a galera então a empreender numa cidade como São Gotardo, que potencialmente falando é uma cidade gigantesca, né? Há muitas oportunidades para quem consegue e sabe trabalhar de verdade. Com certeza. Foi numa conversa em um final de semana que a gente estava tendo, justamente depois da Mariana assistir uns podcasts, ela estava me mandando, me dando dicas, e a gente pensou nessa ideia. Ela teve a ideia e falou assim, por que a gente não faz algo do tipo aí, tenta trazer algo do tipo? Aí eu pensei assim, nossa, mas deve ser muito inviável, né? A primeira conversa, né? Aí a gente continuou conversando sobre isso, alimentou a ideia, e ela quando coloca uma coisa na cabeça, ela não tira. Deu numa quarta-feira, foi coisa rápida, ela chegou com um projetinho montado, Tudo pronto. estruturado, sem valor, sem nada, não sabia nada, só uma teoria. Aí eu li aquilo e eu falei assim, nossa, eu acho que funciona, eu tô disposto a investir. Vamos montar direitinho? Aí começamos. E como que foi esse desafio para vocês aí? Começar, montar um evento que é totalmente novo, inovador, fazer com que as pessoas comprem essa ideia também. Foi difícil, foi muito difícil. Até porque, assim, quando a gente vende uma ideia é muito mais difícil, né? Eu não vendo um produto que é palpável, as pessoas veem ele e conseguem imaginar usando e tudo mais. Tô vendendo a ideia de uma transformação, é um evento, então é muito mais difícil. Ainda mais para mim, pro Rodrigo, que ainda não mexia com essa área, não tinha esses contatos, não tinha network nenhum para poder conseguir.
Então, assim, tudo na nossa cabeça era lindo, mas na hora de colocar na prática foi bem complicado. Uma coisa que eu sempre priorizei foi a questão de apresentar visualmente o que a gente queria demonstrar para empresas parceiras. Por quê? Eu sabia que a gente ainda não tinha um nome, uma credibilidade. Então, o mais inteligente da gente fazer era justamente usar a credibilidade de outras empresas apoiando o evento. Sim. Então, o que eu fiz foi montar toda uma apresentação bem armadora mesmo, bem ruim, e mandar para uma agência de marketing, essa agência de marketing transformar ela numa apresentação muito profissional, visualmente falando. O marketing foi importantíssimo para a Isso. gente. Porque aí eu coloquei essa apresentação no notebook e a gente saiu visitando algumas empresas, sabe? Ligava para elas, marcava reunião, ia lá e apresentava o projeto do Impulso. E aí começava a venda além do evento, né? A venda não só da apresentação, mas também da gente como pessoa, né? Até a maneira da gente se portar, da gente chegar no lugar, a gente olhava cada detalhe e tudo foi muito estratégico, sabe? O pessoal viu que a gente realmente estava fazendo o evento por vontade mesmo de fazer, Sim. pela ideia. E a nossa intenção com o evento é realmente ajudar a região e desenvolver a região, porque a gente vai morar aqui. A gente é novo, é empreendedor, tá aqui e quer melhorar o nosso redor. Então é uma oportunidade incrível. Sim, eu acho que o mais bacana disso tudo é porque às vezes as pessoas falam, eu preciso mudar de cidade para conseguir um futuro melhor, para juntar uma grana para empreender. Mas não, às vezes você conseguir ter um suporte, né, ter isso que vocês estão oferecendo, uma oportunidade para que as pessoas possam, né, abranger mais conhecimento, possam entender mais sobre o assunto, é muito importante, que às vezes você, como se diz, o pessoal brinca muito, o santo de casa não faz milagre, mas ele consegue fazer sim, né? Se ele for um santo forte e, como se diz, milagreiro, ele vai conseguir fazer milagre. Eu acho que é uma teoria que na prática se resume muito bem. Quando a gente consegue ter um suporte, a gente consegue colocar isso em prática, né? E vocês fizeram exatamente isso. Não, gente, vocês não têm que sair, vocês podem ficar aqui, vocês vão empreender. E de onde que surgiu aquele foguetinho? O foguete sempre veio dessa ideia de empreender naquela... O foguete não tem ré, né? E Sim. aí a gente faz na direção certa, você consegue alcançar todos os seus objetivos. E nada mais rápido que um foguete que decola mesmo na sua carreira, te dá aquele impulso, né? E sempre pra cima, né? É, e sempre pra cima. E acabou que virou um símbolo nosso, sempre a gente Eu usa ia o falar, foguete. virou um grande marco, né, do Congresso É. Impulso, né, o foguete, assim, tanto que você já bate o olho e você já associa diretamente. Assimila, né? Exatamente, diretamente você já assimila ao Congresso. Isso é muito importante, né, pessoal? Primeira edição, vamos falar de coisa boa. Como que foi essa primeira edição? Quais que foram os aprendizados, a galera, o feedback? A gente viu que muitas pessoas que participaram no passado estão de volta esse ano, agora com funções até mais importantes, PH, Camila, né, e vocês coordenando todo mundo também, fora os palestrantes de fora, né, que vem esse ano também para agregar muito. Mas primeiro sobre o ano passado, como que foi o evento em si? O que foi a experiência que vocês podem trazer? Então, assim, a primeira edição, ela foi, na verdade, quase que improvisada, porque a gente tinha planejado um impulso pequeno, sabe? A gente tinha colocado para ser lá no Salão do Rotary, a gente tinha montado uma estrutura menor, para no máximo 100 pessoas. Era essa a nossa ideia, porque a gente achava que não ia dar tanta gente assim, né? Porque a gente tinha um ideal que as pessoas construíram na nossa mente que os outros não iam aderir a essa ideia. Por não ser, tipo assim, uma festa, não ser aquela coisa que o pessoal costuma gastar mais dinheiro, que eles não iriam incentivar esse tipo de projeto. Mas aí, muito pelo contrário, né? A gente foi muito desencorajado. É. A nossa ideia inicial não ia ter transmissão ao vivo, era uma estrutura bem menor. O pessoal abraçou a ideia, igual a gente saiu com o computador, a apresentação e uma conversa. E fluiu, o pessoal gostou da ideia, a gente conseguiu atrair atenção, porque realmente na nossa região não tem esse tipo de conteúdo. Sim. E quando a primeira empresa grande fechou com a gente, eu virei pro Rodrigo e falei, nossa, a gente precisa fazer algo maior. Porque vai dar mais pessoas do que a gente imaginou. E as pessoas gostam de coisa boa, né? A gente não entendia muito bem o que poderia proporcionar, mas a gente fez acontecer dentro das nossas condições, porque a gente não tinha muito, sabe? Então, assim, foi realmente algo que foi acontecendo muito rápido e foi por impulso tudo mesmo. Nossa, eu vou ter que comprar isso, vou ter que fazer isso, vou ter que ter brinde assim. Aí foi surgindo ideias até que se tornar o que se tornou. Mas deu tanto trabalho, eu fiquei muito estressada. Porque na época eu fazia, tipo assim, 90% de tudo porque o Rodrigo tem a empresa dele. Então, ele não conseguia ficar muito por conta, né? Então, eu que ia atrás, ligava para as empresas, ficava estruturando as estratégias, ficava ajudando o direcionamento da agência de marketing nas ações que eles iam fazer. Então, acabou que eu fiquei extremamente desgastada.
e o Rodrigo cuidando das partes fiscais, burocráticas, financeiras, que ele já tinha um costume de fazer no dia a dia dele. Então, assim, não foi, tipo, tão novidade, assim, pra ele mexer com isso. Agora, pra mim, era um campo totalmente novo. E terminando a graduação ainda, finalizando pesquisa de TCC, então foi muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim que terminou a primeira edição, eu fiquei uns 3 meses sem querer falar dela, sabe? Eu falo que a gente acabou de montar o primeiro evento, meio-dia e 59. Foi O mesmo. evento começou Ele tava 1 hora. suadão, assim, com os botões tudo aberto, correndo pra todo lado, terminando de colar as LED no chão. Tava finalizando ainda, meio-dia e 59 e acabou. Teve até uma pessoa que chegou literalmente meio-dia e 59, e a gente, peraí, daqui a pouquinho. Eu lembro que Já vai. o Rominho que cuidou do som virou pra mim e falou: Rodrigo, fecha sua blusa que tá chegando gente. Eu tava lá tudo Todo suado. suado, inclusive nas fotos do Impulso, as primeiras lá, você tava suadão. Mas isso mostra o trabalho também, né, Rodrigo? Eu acho que quando a gente se dedica por uma coisa, é muito bom. Eu acho que o resultado que vocês tiveram, acho que é prestigiante. Você comentou, Mariana, que você ficou um tempo sem falar do Congresso. O que foi? Você ficou com... Fiquei muito desgastada, assim, mentalmente falando, né? A gente recebeu muitos feedbacks positivos, muita gente ligando, né? Comentando sobre algumas ideias que eles tiveram a partir do Impulso pra gente poder fazer. E, assim, eu não queria nem falar dele, eu queria descansar a minha cabeça. Tava passando por uma situação ali da graduação também que era mais complicada, eu tinha que focar em umas coisas muito importantes. Mas acabou que o Impulso enraizou tanto na gente que muitas oportunidades surgiram por conta dele. Então, era assim, quase que involuntário as pessoas me verem ou verem o Rodrigo e comentar do Impulso. Até que eu fui voltando aos poucos a querer comentar sobre o Impulso novo, a pensar na segunda edição. Eu só fui pensar mesmo na segunda edição para estruturar ela, foi final de janeiro, lá para fevereiro mesmo, né? A gente Foi. começou a A gente pensar. tirou uns 3 meses de férias aí pra descansar. É. Pessoal, e só antes da gente chegar no evento desse ano, o nome Impulso foi algo que surgiu também naturalmente ou vocês falaram, não, como nós impulsionamos demais para o evento acontecer, vai chamar Impulso? Não, como que surgiu? A gente ficou debatendo uns nomes, né? Mas eu lembro que eu comentei com o Rodrigo assim, ó, tem que ser um nome fácil de lembrança, né? Fácil de pronunciar, porque se fosse inglês também, o povo pronuncia tudo errado e fala a marca errada, e isso é muito ruim. Mas, ó, tem que ser fácil, de impacto e forte. Só assim que vai ficar na cabeça das pessoas. E algo bom também é ser uma palavra que a gente pode usar em outros contextos e frases. Aí a gente usa o impulso como impulsionador, impulsionar, né? Você vê aquele impulso e tal. Então a gente consegue brincar muito com a palavra. Sempre associando, né, o nome do congresso à comunicação que vocês fazem do evento. E por causa, tipo assim, de ler muitos livros de neurociência, trabalhar com isso, eu leio muito a palavra impulso nervoso, sabe? Então acabou que foi uma palavra que veio na minha cabeça. E na época eu falei até pro Rodrigo, impulse, sabe? Aí ele, não, impulso. Aí então vai ser impulso. E é um nome muito forte, viu, gente? É um nome forte e assim, agora a gente fala, vocês criaram aspectos que associam muito ao Congresso, né? A gente pega o foguete, a gente pega o impulso, a própria cor que vocês trabalham também, então isso é tudo muito, muito interligado. Bom, vamos falar de 2023. Esse ano o Congresso acontece já agora no próximo mês, né, no mês de outubro. Qual que é a expectativa? Se vocês quiserem falar um pouquinho, o que vocês estão preparando para as pessoas aí? Dá um pouquinho de spoiler para a gente aí. Tá na hora de vocês contar um pouquinho. Como que vai ser o Impulso esse ano? O que vocês já estão preparando? Além de toda a grade que a gente já conhece, a gente vai passar para as pessoas aqui também enquanto vocês falam. Então, na primeira edição, a gente não tinha tanta experiência para fazer algumas coisas que a gente fez lá do improviso mesmo. Mas agora a gente sabe como trabalhar muito bem essas estratégias, né? Então, uma coisa que a gente vai preparar é estratégias de adrenalina lá dentro, para o pessoal ficar muito animado, né? E gritar e se envolver mesmo com a imersão, né? Porque é uma imersão, a pessoa tem que entender isso, não é um curso, é uma experiência. Toda a questão de encantamento que a gente traz por trás do evento, porque o encantamento é aquele over-delivery, né? A entrega além do que o público espera. Então, a gente faz isso ali num ambiente de networking, com stands de degustações diferentes, com oportunidades de negócios diferentes. Os palestrantes também, eles vêm com uma pegada mais voltada para desenvolvimento pessoal, sabe? Que eu acho muito importante trabalhar isso dentro do digital e dentro da vida profissional. E é isso, né? Sim. E sobre os palestrantes, vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem... As nossas palestras, elas foram, assim, selecionadas a dedo, como sempre.
Como eu estou nesse mundo da neuro, né? Então, tudo para mim eu acho interessante ter essa parte da neuro interligada, porque as estratégias acabam sendo mais efetivas quando tem a neurociência por trás, quando você entende o comportamento humano e sabe aplicar não só para si, mas também em relação ao outro. Então, a gente vai ter uma palestrante falando sobre neuroliderança. E o que é a neuroliderança? Não é só para líderes. É qualquer lugar que você queira ocupar uma posição de referência, você acaba sendo um líder daquilo, né? Então não é uma posição de carreira, de você ser líder, gestor. É você literalmente ser uma referência no lugar onde você atua. E tem gente que é empreendedor autônomo, não lidera ninguém, mas você passa autoridade o tempo todo. Postura, comportamento, inteligência emocional, maneira como você lida com os outros, né? Como você tem uma comunicação mais assertiva, que é uma dificuldade muito grande para as pessoas ter uma comunicação assertiva, uma comunicação clara e que gere conexão, que faça a pessoa querer voltar. Porque o difícil mesmo é fazer o outro querer voltar, né? Sim, com Às vezes certeza. o primeiro passo ali de você vender algo é até fácil, mas você fazer ele voltar e continuar comprando e fidelizar aquele cliente é muito mais difícil. Muito mais complicado É, fidelizar, né? e você tem que ter uma referência, você tem que ser uma autoridade naquilo, e isso é tudo comportamento. Outra palestra também que a gente vai ter é sobre vendas na era digital. Porque o tópico do impulso sempre foi a questão do digital, capacitar as pessoas a essa adaptação dessa nova era digital que vem tão forte, com transformações tão rápidas que são até difíceis de acompanhar, né? Então, assim, a gente vai ter dois palestrantes, inclusive, falando disso, que Sobre o eles, assunto. que eles geram milhões de faturamento aí de produtos digitais, falando como você faz para conciliar essas vendas presenciais, essas vendas digitais, como você faz para construir uma página que realmente vai reter cliente, que ele vai entrar lá e vai querer comprar, não é só entrar no site, passar e fechar, sabe? Sim. Então tem ó, toda a copy, né, que é toda a comunicação ali que você usa dentro do site para poder persuadir a pessoa a clicar, a poder entrar em contato. E também a comunicação no WhatsApp, que hoje em dia toda empresa usa, todo comércio usa, e é importante entender como que esse atendimento influencia na imagem do seu negócio, como que você pode passar valor pelo atendimento, conectar com o cliente de uma maneira que ele volte sempre. Então, tem várias estratégias aí que eles vão falar sobre como vender mais no digital. E o terceiro tema é sobre influência. E o cara que veio falar de influência, assim, ele é estrelinha. Ele é sócio do Joel J, do João Klepper, do Whindersson Nunes. Inclusive, ele que empresariou, né, a carreira do Whindersson Nunes e fez o Whindersson Nunes chegar onde ele está hoje. Então, é um cara, assim, que gerencia carreiras de sucesso. E ele sabe muito bem sobre o poder da influência. Porque as pessoas hoje confundem muito influência com poder aquisitivo, com número de seguidores, e isso não tem nada a ver. Mas uma pessoa que tem 500 seguidores consegue influenciar muito mais do que a pessoa que tem 100 mil, por exemplo. Sim. Simplesmente pela maneira como ela se porta, como ela traz essa confiança e como ela traz essa postura dentro do digital ou até mesmo presencialmente. Então, ele fala muito que qualquer um pode ser influente, que é um método. Ótimo, pessoal. Rodrigo, quer fazer algum complemento? A Mariana passa A até Mariana brincou. falou Fala tudo do aí, ela gosta demais Impulscast, de mãe. falar. Fala do Impulscast. É. Falou tudo. Uma coisa que ela deixou é que a gente tem um quadro dentro do evento que a gente batizou de ImpulsoCast, que é um bate-papo também com empresários da cidade, empresários locais, não só da cidade, né, da região, onde a gente dá a oportunidade de mostrar histórias de sucesso daqui. Porque a gente fala que não adianta a gente trazer palestrantes famosos de fora se a gente não pode dar um exemplo de sucesso de perto, para o pessoal ficar se sentir mais próximo do sucesso. Sim, sim. E essa é uma diferença gritante do Impulso em relação aos outros eventos. Porque os eventos que tem por aqui são eventos que pessoas que trazem de lá de São Paulo e replicam em cidades próximas aqui, né? E o Impulso não. O Impulso, ele é daqui, ele supre as carências daqui e ele conta as histórias das pessoas daqui. Então é diferente por conta disso. Eu até ia perguntar isso para vocês. É um projeto levar o impulso para outras cidades? Já falaram muito pra gente para levar para outras cidades aqui ao redor. Assim, o intuito do Impulso é justamente impulsionar os empreendimentos do interior. Então, eu imagino se em algum momento ele tomar essa proporção de ir para outras cidades, com certeza é uma alternativa que a gente tem em consideração, sabe? Bom, pessoal, ótimo. Vocês querem deixar algum recado pro pessoal? A gente sabe que as inscrições ainda estão abertas, né? As pessoas ainda conseguem se inscrever para participar do Congresso Impulso. Quiser fazer uma divulgação sobre o Instagram, sobre os dias que o Congresso acontece, né?
Acho que a gente deixa aberto aí para vocês poderem passar a mensagem de vocês para os telespectadores. Eu vou deixar o Rodrigo falar, porque senão... É, Vai dividir um Para não pouquinho. dar briga de noite. as vendas estão abertas, ainda está no primeiro lote. Caso você não possa participar presencialmente, nosso evento vai ter transmissão ao vivo, então a gente também é pago, né, através do canal do YouTube, mas vai ter transmissão ao vivo caso a pessoa não possa estar E ela é presencialmente. em alta qualidade, assim, a diferença do online pro presencial é só a questão do networking, da experiência mesmo, sabe? Mas a gente quer ter essa, vamos dizer, democracia de todo mundo poder ter acesso, independente do poder aquisitivo, independente do lugar que esteja, né? Principalmente do lugar que esteja, né? É. Porque às vezes a pessoa não pode estar presencialmente, mas Isso. online com E por um certeza. preço bem acessível, né? E acessem nosso site www.congressaimpulso.com.br, nosso Instagram @congressaimpulso para ficar por dentro das novidades. Falta aí um mês para o evento, né? Então Dia ainda vai 28 de sair muita coisa outubro. nova, muita coisa boa. Tem novidades ainda? Ah, tem, mas aqui a gente não pode revelar. Eu tô com esse grande problema com todos os convidados que eu recebo no podcast da SG agora. Eu peço spoiler e ninguém me dá. Ixi, Põe assim, eu acho que você tá precisando aprender as técnicas aí Tô precisando. de neuro pra Com poder cer- influenciar melhor as pessoas. com certeza vou ter que estar presente. É, tem que estar presente. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, o Rodrigo, Mariana. Sintam-se à vontade, as portas do Portal SG agora sempre abertas para vocês. Felizmente, ano passado a gente não pôde, né, contribuir com vocês, mas esse ano que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição, né? Espero que a gente possa levar esse podcast, esse bate-papo nosso também para muitas pessoas aí e que através delas essas pessoas se impulsionem também no Congresso. É isso, gente. Vamos investir em conhecimento, em desenvolvimento pessoal, porque só você pode mudar a sua realidade. Muito obrigada, Diego, pelo convite. Obrigado, gente. Obrigadão, Diego, é um prazer. Obrigado, gente. Até mais. Até a Tchau, próxima, tchau. pessoal.